Muito bem, bem-vindo de volta ao nosso curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Meu nome é Fernando Urrich e essa é a nossa terceira aula que conta com o apoio da QR Asset Management, que é gestora de recursos do grupo QR Capital e da B3 Brasil Bolsa e Balcão. E nessa terceira aula do primeiro módulo, Entendendo o Bitcoin, vamos falar sobre as diferenças e semelhanças também do Bitcoin e do ouro, até porque o Bitcoin muitas vezes é definido como o ouro digital ou o ouro deste milênio, o ouro da internet. E sim, essa classificação tem razão de ser e é o que a gente vai procurar demonstrar aqui. Então vamos falar nessa terceira aula sobre, primeiro, oferta e demanda, entender as diferenças entre essas duas commodities, e o Bitcoin é uma commodity, embora digital. Vamos entender também as semelhanças e diferenças entre o histórico e a confiança que existe com o ouro e que existe com o Bitcoin. E, por fim, fazeremos alguns exercícios de retornos potenciais. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala da oferta de ouro, significa todo o ouro que há em estoque na face da Terra, que já foi extraído, está circulando de várias formas. E esse é um relatório do World Gold Council de julho de 2021, então é um relatório bastante recente. E o que eu quero mostrar aqui é um comparativo entre quais são as principais fontes de demanda, onde o ouro está parado hoje em dia. Então, estima-se que há mais de 201 mil toneladas de ouro que já foi extraído e está em circulação. 93 mil, ou 46%, seria em joias, então colares, anéis, pulseiras, etc. Então, uso como joia. Investimento privado, 44 mil, aí podem ser moedas, barras de ouro, ou em custódia para fundos de ouro, ETFs e tudo mais. Reservas de bancos centrais, 34 mil toneladas, ou 17%, e outros usos, 29 mil toneladas, ou 15%. E ainda temos reservas estimadas que estão ainda no solo, não foram extraídas, ou below ground, como denomina aqui o World Gold Council, 50 mil toneladas. E só para ter uma ideia do tamanho disso tudo, se nós pegássemos todo esse ouro e colocássemos num monobloco, colar, moeda, lingote, barras, anéis, o que tem nas reservas dos bancos centrais, enfim, tudo isso, e colocássemos na forma de um único bloco maciço, ele seria deste tamanho, que é o que a gente tem aqui no slide, onde nós temos, deixa eu botar aqui, ó, nós temos, seria uma aresta de 21,8 metros, por 21,8 metros. Esse seria o tamanho do cubo de todo o ouro já extraído na Terra. Para se ter uma ideia da densidade do ouro, que é um dos materiais mais densos da Terra, ele seria apenas um cubo de aresta de 22 metros, ou seja, caberia dentro do estádio de tênis de Wimbledon, que é o torneio de tênis na grama de Londres, na Grã-Bretanha. Então, para ter uma noção do tamanho de um bloco de ouro. Mas vamos voltar para entender um pouco um pouco mais da oferta de ouro. Então essa é a oferta ou estoque de ouro total. Agora, o estoque ele vai sendo acrescido, como tem aqui no último item, uma boa parte das reservas, cerca de 50 mil toneladas, está below ground, ainda em solo, não foi extraído, não faz parte dessas 201 mil toneladas. Mas ele está sendo extraído, e aqui temos a produção, mesmo relatório que eu citei anteriormente, a produção no primeiro semestre, o ouro minerado no primeiro semestre foi o maior desde 2000, olhando apenas primeiro semestre, tá? Não segundo semestre. E aqui a gente foi o maior patamar desde lá de 2000. E qual é que é o ponto interessante aqui? Deixa eu apagar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí. Qual é que é o ponto interessante? É que, olhando o crescimento da produção, o que é minerado, estima-se então que, dado aquele estoque já existente, mais a produção anual, o estoque de ouro cresce então a ordem de 2 a 3% ao ano. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas esse é o nível de crescimento do estoque, dada essa produção. Então, sim, a oferta de ouro vai aumentando ano após ano. A uma taxa muito pequena, 1, 2 ou 3%, sim, mas o estoque vai aumentando. Agora vamos falar da oferta de BTC, que hoje
29 de julho, momento que está sendo gravada esta aula em específico, dia 29 de julho, havia 18,8 milhões de unidades. Aqui temos o gráfico que a gente já colocou ele na aula anterior, na aula 2. Então sai de 2009 para zero, começa em 50 bitcoins por bloco minerado, e ele vai crescendo a uma taxa de 50 bitcoins por bloco, que cai pela metade a cada 4 anos, até atingir o total máximo de 21 milhões de unidades. Então essa foi a regra definida, 50 BTC por bloco. Os blocos são minerados em média a cada 10 minutos. A cada 210 mil blocos, ou cerca de 4 anos, essa recompensa ou a criação de novos bitcoins cai pela metade. Então já caiu para 25, já caiu para 12,5, e em maio de 2020 teve o segundo evento, que é chamado de halving, quando a recompensa ou a criação de novos bitcoins cai pela metade. Em maio de 2020 houve novamente esse evento, e agora a recompensa está em 6,25 BTC por bloco. E a taxa vai seguir caindo pela metade a cada 4 anos em média, até alcançar os 21 milhões de unidades. Então esse é o limite máximo e não há como burlar essa regra e nem a taxa de criação dessa regra. Na aula depois do módulo 2 sobre mineração eu vou voltar a esse ponto e isso vai ficar mais claro por que não pode ser burlada, inclusive a taxa de criação. Mas enfim, esse é o limite máximo. Mas tem algo importante, porque estima-se que cerca de 15 a 20% de todo esse estoque de 18,8 milhões esteja perdido. Por exemplo, uma parte desses BTC é do Satoshi Nakamoto, o misterioso criador que desapareceu. A maior parte das suas carteiras é conhecida e nunca movimentou, então tá lá parado, é bem provável que vai ficar parado para a eternidade. Então esse é um exemplo de BTC que foi perdido, e eram centenas de milhares de BTC, ou pelo menos dezenas de milhares. Mas muita gente também acabou perdendo lá no começo da rede, porque ninguém dava bola, quase não tinha, o valor de mercado era zero, não tinha preço no começo, lá em 2009, até início de 2010, praticamente não havia um preço por fração de BTC. Algumas pessoas perderam suas carteiras, perderam as chaves privadas, que é a senha que dá acesso a uma carteira, e, portanto, os BTCs estão perdidos para sempre, não podem ser acessados. Então essa é a estimativa. Então a oferta chega a ser menor do que o que está aqui. Deixa eu botar aqui de volta. Muito bem. Seguindo, quando a gente compara, portanto, o Bitcoin e o ouro pelo lado da oferta, o que nós temos aqui? O ouro tem uma oferta que é escassa, mas ela vai crescendo vamos botar aqui, aproximadamente 2% ao ano. Já o Bitcoin ele vai chegar àquele limite máximo e não tem mais como subir. Então é realmente limitado. Não tem como mudar essa regra. Não vai aumentar mais do que os 21 milhões. Então é uma oferta que do ouro vai aumentando paulatinamente e a do Bitcoin vai crescendo, mas a uma taxa de inflação decrescente até ficar estanque para o resto da sua vida. Pelo lado da demanda, o ouro tem uma demanda bastante estável. Por que é estável? Porque é uma commodity milenar, onde os indivíduos, as sociedades têm um histórico de convivência, de conhecimento, de confiança que data realmente de pelo menos 2, 3 ou até 5 milênios. Então há um grande histórico e as pessoas sabem como ele se comporta, conhecem as suas características fundamentais e por isso tem uma demanda bastante estável. Pode em alguns momentos ter mais ou menos demanda? Sim. Mas no longo prazo é uma demanda ainda, no curto e no longo prazo, ainda é uma demanda bastante estável. Já o BTC não tem essa característica ainda. É uma demanda bastante instável. Sim, temos alguns grandes crentes na tecnologia e convictos que ela vai crescer bastante, os chamados hodlers. Para quem não sabe, esse termo aqui é um trocadilho de... holders, que são aqueles que guardam para sempre. Isso é uma piada interna de quem já entrou nesse mundo de BTC.
Mas a demanda é bastante instável e é por isso que a gente vê ainda muita volatilidade de preço, porque embora a oferta seja sim limitada e vai crescendo sempre aquela taxa conhecida e verificável por todo mundo, a demanda sim é bastante instável e é por isso que a volatilidade é bastante alta. Já a volatilidade do ouro é bastante baixa. Para ilustrar esse ponto, vejam aqui a diferença neste gráfico. Temos a volatilidade do preço do BTC e do ouro desde 2012 até finalzinho de 2020, ouro em amarelo e BTC em azul. Aqui são retornos diários, então a diferença diária de preço. Realmente, o BTC é muito mais volátil. E, de novo, pelos fatores que a gente traz, que é preciso falar, que tem a ver com ainda muito desconhecimento sobre como funciona a tecnologia, ainda receios que possam haver em alguns países de regulação mais restritiva, países mais ditatoriais, como houve na Venezuela ou Argentina, que buscam até proibir de alguma maneira, como já houve na Turquia também, já houve na Rússia. A própria China também proibiu mineração de Bitcoin no país em 2021. Então, ainda há incertezas nesse momento de vida do Bitcoin, que faz com que haja essa demanda bastante instável e, portanto, isso se traduza em mais volatilidade de preço. O que, claro, que para algumas pessoas podem ser até um atributo a ser explorado, porque volatilidade você pode aproveitar momentos e, quem sabe, operar o mercado, consegue fazer a arbitragem e fazer com que a volatilidade se torne resultado positivo e não negativo. Mas enfim, queria deixar claro que assim essa grande diferença ainda de volatilidade é incomparável, como eu sempre digo, 5.000 anos de história com 12 anos de história. O Bitcoin está recém no começo da sua vida, está ainda em meio a uma descoberta de preço, cheio de incertezas no meio do caminho, cheio de desconhecimento, cheio de desinformação. Não dá para imaginar que um ativo tão novo, tão diferente, inédito, em apenas 12 anos já se consolidaria como algo bastante estável e uma reserva de valor segura para o século XXI. Ainda não está nesse ponto, mas é um forte candidato a isso. E aproveitando que estamos falando de volatilidade, vamos falar do preço, exatamente como se comportou. Aqui temos desde o início, praticamente aqui 2011, 12, até no dia 29 de julho, que estava em 39.546 dólares. Então, de praticamente nada para quase 40 mil dólares, sendo que chegou na máxima. Esse é o gráfico semanal, mas a máxima diária chegou a quase 65 mil dólares em 14 de abril de 2021. Agora, como é que se compara essa performance de preço com o ouro? Se colocarmos o ouro aqui em percentual nesse mesmo período, ouro subiu 15% e BTC subiu 23.866%. Claro que é incomparável nesse momento, até porque lá em 2010, 11, 12, até mesmo 13, como classe de ativo, o BTC era muito pequeno. Então, se alguns bilhões de dólares resolvessem alocar capital em BTC, nem tinha como, ia comprar o mercado inteiro. Então, é preciso ter esse cuidado quando se compara essa evolução de preço numa janela um pouco mais longa ou no começo da vida do Bitcoin, quando nem havia mercado direito e ouro sim havia mercado. Mas é interessante ver as diferenças. Então, vamos voltar agora e botar uma janela um pouco mais curta, agora de 5 anos, também em percentual. Aí ouro subiu 35% e BTC 6.235% praticamente. Agora uma janela um pouco menor, no último ano, então em 12 meses, ouro teve uma queda até de 7%. E BTC 256%. Então essa é a performance em termos de preço. Agora eu coloquei o preço do ouro no eixo da esquerda e o preço do BTC no eixo da direita, apenas para ver o comportamento. É claro que BTC teve essa alta aí quase parabólica e ouro não, que é um ativo muito mais estável. Agora vamos fazer um leve exercício de potencial de valor, né? Já que o Bitcoin muitas vezes é denominado como o ouro digital, ou candidato a ouro digital, vou falar mais sobre isso no fim desta aula. Vamos fazer uma comparação do tipo, bom, se o Bitcoin realmente pode ser o ouro digital e ele abocanhar cada vez mais
fatia de mercado do ouro como uma forma de investimento, como um ativo de proteção, que o ouro é, quanto que poderia valer uma fração 1 BTC. Então vamos fazer esse exercício, eu vou colocar aqui na tela. Temos aqui dados de 29 de julho, valor de mercado de vários ativos, Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Google, Amazon, prata, BTC está lá em nono lugar, e aqui ouro em primeiro lugar com 11,6 trilhões. Então o ouro vale, valor de mercado total do ouro, 11,6 trilhões, dia 29 de julho, quando o preço estava em 1.834 dólares por onça Troy. Isso significa que se pegarmos todas aquelas toneladas em existência e multiplicarmos pelo preço, chegaríamos a 11 trilhões 651 milhões. Então vamos fazer um exercício. Se apenas 20% do valor total do ouro, que é cerca de 2,33 trilhões, se tudo isso migrasse para Bitcoin, isso colocaria o preço de cada unidade BTC em 124 mil BTC. Isso significa 2,33 trilhões de dólares divididos por 18,8 milhões de BTC. Chegaremos a um preço de 124 mil por BTC, sendo que está em julho em 40 mil, ainda é uma apreciação bem relevante. Então isso aqui é apenas um breve cenário, um breve estudo de valor potencial. Não estou dizendo que isso vai chegar rápido, nem que é uma certeza que isso vai acontecer, mas dá uma ideia do potencial fazendo essa lógica de o Bitcoin sendo ouro digital e pegando cada vez mais fatia de mercado do ouro como um ativo de proteção. Qual a diferença fundamental entre ouro e o Bitcoin? Na equação entre oferta e demanda. A principal diferença, ou o que eu digo que é essencial, o ouro, quando sobe de preço no mercado, isso incentiva os mineradores a minerarem mais ouro, extraírem mais ouro, aumentar a produção e, portanto, isso aumenta o estoque de ouro, aumenta a oferta de ouro e tende, logo mais adiante, a reduzir o preço ou pressionar para baixo a cotação do ouro no mercado. Já com o Bitcoin, isso não acontece. Aumento na cotação do BTC se traduz em mais força computacional que entra na rede para aproveitar esse preço maior e ter uma rentabilidade maior, mas esse aumento de força computacional significa mais segurança para a rede, talvez mais uso de energia, não necessariamente, isso vamos falar na aula do módulo 2, mas esse aumento de preço se traduz em mais força computacional, mais segurança, mas a taxa de criação de BTC segue sempre sendo a mesma. Hoje está em 6,25 BTC por bloco e seguirá na mesma taxa. A cada 10 minutos sai um novo bloco com a taxa definida no protocolo do sistema e essa regra não pode ser burlada, não importa o quanto que haja de força computacional investida na rede. Seja com o preço do Bitcoin em 500 mil dólares, seja com o preço do Bitcoin em 5 dólares. Seguirá sempre a mesma taxa de criação por bloco e o sistema se assegura e autorregula a mineração para que os blocos sempre sejam encontrados a cada 10 minutos em média. Eu vou voltar a esse ponto no módulo 2, então aguardem para quem não entende muito bem como isso funciona. Mas essa é a diferença fundamental. Quando a gente fala de ouro, aumento de preço sim vai se traduzir cedo ou tarde em mais oferta. No caso do BTC, aumento de preço não se traduz em mais oferta, mas sim em mais segurança para a rede. Outra diferença fundamental entre ouro e Bitcoin é a questão óbvia, né, que é a materialidade e a imaterialidade. O ouro é algo físico, tangível, o BTC não é tangível, não é físico. Porém, é possível verificar que o Bitcoin é genuíno e que ele realmente existe. Basta abrir o blockchain, ir lá inspecionar, fazer uma varredura do blockchain e se o BTC está lá, criado, está associado a uma carteira específica, algum endereço, sim, ele existe, então é muito fácil verificar que um BTC é genuíno. E isso é até mais difícil de fazer com ouro, não é tão simples de verificar que não é um ouro falsificado, que ele não foi misturado com outros metais preciosos, outros metais de qualidade mais baixa, que não foi diluído o conteúdo, o material de uma barra de ouro, de uma moeda, então é até mais difícil verificar a pureza de uma barra de ouro do que é de verificar se um Bitcoin é falso ou ele é genuíno. Então, isso é uma diferença importante.
Mas não é a imaterialidade ou a materialidade que faz com que o BTC seja mais ou menos escasso ou mais ou menos verificável. E como acabei de demonstrar, apesar de ser digital, ele é até mais verificável do que o próprio ouro, que precisa de mais outros equipamentos, até um conhecimento maior para conseguir verificar se uma barra não foi falsificada. E para encerrar então o nosso resumo, apenas para recapitularmos os pontos principais, o BTC e o ouro têm uma oferta inelástica, porém o Bitcoin chega ao limite máximo que não pode ser aumentado, enquanto o ouro sim tem a sua produção e seu estoque aumentado ano após ano. O BTC é um ativo digital e, portanto, global, funciona numa rede que funciona na internet. A confiança, claro, leva tempo e não dá para a gente desconsiderar que o BTC tem apenas 12 anos, enquanto o ouro tem 5.000 anos de histórico no mundo, então nós conhecemos muito bem como o ouro funciona e BTC o mundo está recém conhecendo. Então estamos ainda no início de descoberta de preço. E por fim, o BTC é ou não é um ouro digital? É ou não é uma reserva de valor? A minha resposta a essa pergunta é sempre que ouro já é uma reserva de valor, BTC é um candidato à reserva de valor, potencialmente será o ouro digital. Hoje, 2021, ainda não é esse ativo, não é essa reserva de valor, porque não tem toda essa estabilidade que tem o ouro. Mas sim há um potencial de apreciação de preço e há um potencial de, em algum momento no futuro, inclusive ter uma estabilidade de preço e num patamar bem superior ao que se encontra em julho de 2021, que é cerca de 40 mil dólares. Mas apenas queria deixar claro que ainda não é o ouro digital, mas é potencialmente o ouro digital. Então esse é o nosso módulo 1, entendendo o Bitcoin. Aqui fizemos a comparação ouro e Bitcoin. E no módulo 2 falaremos sobre demais temas, inclusive sobre o Bitcoin como meio de pagamento, as diferenças entre Proof of Work e Proof of Stake, e também sobre crimes cibernéticos e pirâmides. Mas isso tudo é para o módulo 2, vejo vocês lá.